Eu tenho uma atualização para vocês aqui hoje sobre Hernan Crespo, coisa que vai dar o que falar, e o Crespo ele teria colocado já até umas possibilidades, umas medidas aí para voltar para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo ele segue nessa questão da demissão do Luiz Ubeldia, né, que tem dado muito o que falar, e eu vou atualizar também a situação aqui em que pé que está a troca do técnico do São Paulo, a iminente troca do técnico que não tem mais condição nenhuma de ficar no cargo. O Belmonte também deve ser afastado, muito provavelmente. O Baby, da torcida independente, veio a público 2 vezes e se manifestou ali, coisa muito interessante. Ele fala, inclusive, sobre a troca do técnico. E nós vamos falar de tudo aqui, inclusive neste vídeo. Vai sobrar um pouquinho pro senhor Muricy Ramalho também. A rainha da Inglaterra, o cara que está lá de enfeite, o ex-técnico do São Paulo, que hoje, aparentemente, não serve pra nada, tal qual Belmonte, Rui Costa, Zubeldia, Milton Cruz e Chapecó, e Nelsinho, seja lá o que isso significa. E vamos pra cima então, falar de tudo aqui hoje. Então seja muito bem-vindo aqui na Coletiva do Juba. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Se inscreva aqui no canal e ó, chega nesse like brabão aí, se você já quer o Zubeldia expurgado do time de São Paulo. Desapareceu-me Zubeldia do São Paulo. É demissão agora, mas é uma demissão de boa. Que é um cara que nunca deveria ter vindo para o time do São Paulo. É um cara que nunca deveria ter pisado aqui. E que acabou com o São Paulo. É claro que, segundo Lucas Moura, Alisson, não pode culpar o técnico agora, não. Não pode mesmo. Não pode, não é só o técnico, não. Tem jogador aqui que vai ser cobrado também. Agora todo mundo piorou, né? Quando todo mundo piora, quando todos pioram, aí a culpa é do técnico, sim. Mas eu quero falar do Crespo e as novidades que nós temos aqui. Vai ser muito bacana. Primeiramente, o Baby fez um pronunciamento bastante eufórico depois do jogo e depois ele fez um outro. Eu só vi 2, eu não o sigo, não tava seguindo, eu vi as postagens de outras páginas do São Paulo que repercutiram ali a importância de um líder de torcida organizada, se é presidente ou não, acho que é líder, né? Falando e cobrando o presidente Júlio Casares, e isso vale muito a pena. O Baby, quando ele está apoiando o Rogério Ceni ia ficando no São Paulo como técnico. O caso do Rogério Ceni foi um caso que deu muito o que falar, por isso eu trago ele como exemplo. E o Baby disse assim, ó: não vamos pedir o fora Ceni. Peçam vocês, torcedores normais. Isso tipo assim, sábado. Na segunda-feira ele fala assim, ó, tem que demitir o Ceni. Na terça o Ceni estava demitido com um empate contra o Botafogo. Foi alguma coisa assim. Então, muitos disseram que foi articulado, que a diretoria pediu pro Baby postar, para depois que o Baby postasse demitir o Rogério Ceni. Eu não sei nada se a diretoria conversa com o Baby, se o Baby conversa com a diretoria. Ele fala que ele conversa com o Casares, né? Mas assim, o que nós temos hoje é um líder de torcida organizada, a torcida mais importante ali do São Paulo, organizada, a maior, né? Que está indignado e pediu fora Zubeldia. Ele falou que o Júlio Casares tem que se virar. Ah, deve 1 bilhão? Se virem, queremos 4 reforços de peso, caras pra carregarem o piano ali que não pode deixar pra molecada da equipe de base e trocar o técnico, não tem ninguém no mercado, se virem, tragam outro aí. Esse é mais ou menos o resumo do que ele fala em 2 postagens. A de ontem muito mais indignado, a de hoje, obviamente, no dia seguinte é muito mais calmo, mas o que chega pra gente assim, que é o resumão, né? A síntese de toda a conversa é que tem que trazer 4 reforços e um novo técnico. E o Júlio Casares, ele é muito cobrado. E o Baby fala coisas assim: não falei pra você, Casares, não te falei que ia chegar nesse ponto, troque o Belmonte, politicagem, nós vamos colar nos caras agora, nós iremos colar nos caras lá e ficar cobrando a falta de... Chega de politicagem. Fala um negócio assim, como se o Júlio Casares estivesse completamente de mãos atadas e não pudesse se livrar desse rapaz aí, o Carlos Belmonte. Então, é nojento, sabe, de ver a politicagem no time de futebol mesmo. Todos devem passar por um pouco disso, né? Alguns outros que estão ganhando sentem menos, né? Ninguém se preocupava com o Belmonte no São Paulo quando ganhava o título da Copa do Brasil. Então é no momento de aperto que realmente fica muito mais presente, muito mais quente o assunto de um Carlos Belmonte no São Paulo, que não sei nem se está de férias ou não. Sei que sumiu.
não apareceu, não deu a cara a tapa, nem Casares e nem Carlos Belmonte. O Zubeldia deu uma entrevista coletiva com 4 ou 5 perguntas ali, que acho que durou 6 minutos e foi voando embora. Saiu fugido ali rapidinho da coletiva. O Alisson veio falar, tipo assim, beleza, um dos líderes do elenco, é justo. Mas nós tivemos também Rian Francisco falando nesse momento do São Paulo. Dineno falando nesse momento do São Paulo. Vocês têm noção do quanto é ridículo e bizarro ter que Dineno falar pelo São Paulo agora e o próprio Rian Francisco, que é um cara de 18 anos, um cara que entrou ontem na Berlinda, sem se preocupar com o Belmonte, Zubeldia, 3-0 pro Vasco, ele dá um nó no zagueiro do Vasco e mete uma bola no ângulo, como sempre faz. É um moleque monstruoso, sagrado, abençoado, iluminado. E o São Paulo, do Carlos Belmonte e Luiz Zubeldia, eu sei que esse pesadelo acaba agora, mas o São Paulo até então, de Carlos Belmonte e Luiz Zubeldia, optaram por trazer o Dineno, porque o Caleri machucou, o Dineno com 30 anos, Caleri com mais de 30, André Silva com 30 anos, porque o Rian Francisco não serve para essa corja. O Rian Francisco não serve para essa degradação que é a diretoria e o técnico do São Paulo Futebol Clube. Quando você tem um cara igual Carlos Belmonte e um cara igual Luiz Zubeldia à frente dos cargos aí técnico e diretor de futebol, você sabe o tamanho do problema que você vive. Porque um cara igual o Rian Francisco, se está em qualquer outro time do globo terrestre, e aqui eu estou incluindo Paris Saint-Germain, o atual campeão da Champions, repleto de jogadores jovens, e também o Barcelona, do Lamine Yamal lá, que também tá repleto, carregado de jogadores jovens. Os caras, eles se gabam de ter chegado numa final de Champions, ter ganhado uma Champions, porque estão jogando com a molecada aí que vem carregar o piano. É a nova geração. O nosso Rian Francisco, dito pelo Zubeldia, não pode ser o cara pra virar jogo. Não pode por agora. E ele pediu Dineno, depois dos boatos de Carlos Vinícius e de Fernando Zampedri. 30 anos, 37, Carlos Vinícius 30, Zampedri 37. E o Zubeldia pedindo esses caras aí, querendo esses caras no São Paulo, tanto que o Dineno chegou para Rian Francisco não ser opção. E ontem o moleque entrou e deu outro cala-boca nesse técnico fajuto, técnico enganador, técnico que não serve para absolutamente nada. E o senhor Carlos Belmonte, numa das suas entrevistas, num desses desfavores, esse desserviço, esse vexame, essa vergonha que são as entrevistas de Belmonte, só para você ter uma ideia, o Belmonte em algum momento ele falou assim, ó, não vendemos o fulano de tal lá, qual que foi o cara? O Gabriel Sara, por 9 milhões de euros, porque estávamos precisando muito. Mas agora não vendemos mais por esse valor, não. E nem pelo dobro. Tipo assim, agora arrumamos a casa. Entrevista de Carlos Belmonte. E depois disso, vendeu o William Gomes, acho que por 8 milhões de euros. Não foi nem o 9, nem o dobro, que ele falou que não venderia. Ele vende até por menos do que 9. Então ele é um vexame. Ele deu uma entrevista pro Zanqueta lá, que eu vi, falando que ele ia comprar o Marcos Antônio e que não tinha problema porque não ia pagar agora. Só no que vem. Então, no orçamento desse ano, que não estava previsto comprar o Marcos Antônio, não teria problema, porque só ia pagar ano que vem. Fez que fez até comprar o Marcos Antônio. Estamos na Berlinda, tem o Baby da Independente aí pedindo 4 reforços, nós aqui pedindo a troca do técnico, e o que nós temos hoje é a falta de grana, porque compraram o Marcos Antônio, um dos exemplos, que é banco do Alisson e do Pablo Maia. E o Bobadilha já tinha sido comprado. Não precisava pra nada do Marcos Antônio. Pra nada. Nada. Luan Lisiero. Negruti e Bali. Hugo. Aqui eu só falei base e afastado. Luiz Gustavo. Zoado de saúde. Pablo Maia e Alisson. Eu tô falando de 8 volantes. 7, 8. Acho que contei 8. 8 volantes. Foram comprar Marcos Antônio. Nunca mais, Belmonte, vai ser aceito o discurso da falta de grana.
Claro, se você aparecesse para dar discurso. Você largou pro Rian Francisco dar entrevista. Rian Francisco e Dineno, Juan Dineno, que tem meia hora no São Paulo, tem meia hora, veio dar entrevista. Dineno e Rian Francisco, e você não apareceu. Então, quando você aparecer, não fale mais, nunca mais, de falta de grana. Porque o Marcos Antônio é uma realidade, assim como o Galopo, que é a contratação mais cara da história do São Paulo, que vai disputar o Mundial pelo River Plate, Orejuela, que vocês ficarem emprestando, Nicão, que vocês ficarem emprestando, Gabriel Neves, que eu não vou nem explicar aqui porque é ridículo, a venda constrangedora de Elinho, a venda constrangedora do Neverton, a venda constrangedora do William Gomes, o empréstimo constrangedor do Moreira, a desfeita, a burrice com Palmberg, Enzo Boeri e Thales Vander, a burrice contratual com o zagueiro Luizão, atacante Vitinho, é uma atrás da outra, sabe? É uma no cravo, outra na ferradura. É uma diretoria que cada enxada é uma minhoca, mas é no mau sentido. Vocês são a incompetência personificada. Se a incompetência virasse uma pessoa, se a inutilidade virasse uma pessoa, sabe quem seria, né? Hoje nós estamos aqui. Eu sei que dá pra ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil com o novo técnico. Eu sei. O Dorival sabia. Quando ele chega no São Paulo de Rogério Ceni, tava assim, igual hoje. Não, vai ser pior. Esse ano aqui vai ser muito difícil. São Paulo é isso mesmo. É muito difícil. Era o papo. Quando o Dorival chega, ele fala, como é que é? Não. Vocês têm valor, jogadores. Vocês têm valor, sim. Diretoria, não precisa me trazer ninguém. Eu quero que não venda os meus. Deixe os meus aqui. Nestor, Caio Paulista, Michel Araújo, Rato, Rafinha, olha o time. E ainda ganhou a Copa do Brasil sem o Arboleda, ele colocou Diego Costa na zaga. Era Diego Costa e Beraldo, a zaga do São Paulo quando ganha a Copa do Brasil. Ganhando de Sport, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todo mundo. Só no papo de eu acredito, vamos que dá, e organizando o time. Então hoje, eu acredito sim que dê pra ganhar. Demitindo o Zubeldia e trazendo um técnico vencedor. Porque o Dorival tá aí que prova que deu certo fazer isso. Quando o técnico Hernan Crespo chegou no São Paulo, o discurso de onde faltarem as pernas, o coração tem que chegar, nos levou a um título também. A mídia manipuladora, capciosa, suja, vocês começam com aquela excrescência, aquela verborragia, aquele nojo proferido em palavras sujas, porcas, miseráveis, sabe? Muito sujas. Ela tenta colocar que o Crespo foi ruim pro São Paulo e que o Dorival também. E manipulou muitos torcedores assim. Crespo não presta, Dorival não presta. Quem presta é o Zubeldia. Quem presta é Fernando Diniz. E que qualquer demissão no São Paulo, seja ela depois de 1 ano e 8 meses, como do Diniz, do Rogério Ceni, ela é precoce. São Paulo é isso mesmo para esses caras. E eles convenceram. Se eu disser aqui para você agora, pode ver, procura o teu subconsciente, só ouça. Pensa aí. Eu disser assim para você, ó, não, o Diniz precisa voltar pro São Paulo. Você vai falar, porra, Diniz não quero, entregava gol. Ou alguns vão pensar, quero, tem que voltar sim, porque ele tem um padrão de jogo. Percebe que no subconsciente existe uma discussão se o Diniz é bom ou não? Se eu disser assim, o Rogério Ceni tem que voltar pro São Paulo. Opa, fez um ótimo trabalho no Fortaleza, ganhou o título no Flamengo, tá indo bem no Bahia, é o papo. Se eu disser aqui, segura o Zubeldia, porque agora voltam os reforços das contusões, muitos vão achar, realmente, né, vão voltar os reforços. No subconsciente isso faz sentido, porque ficar implantando mentira na sua cabeça, na minha.
Se eu disser assim, ó, o Crespo tem que voltar pro São Paulo, para, Crespo não. O Crespo treinava errado. Crespo foi embora, o São Paulo tava na zona de rebaixamento. Se eu disser assim, ó, o Dorival tem que voltar pro São Paulo, Dorival não ganhava fora de casa. Que Dorival é um lixo. Dorival não ganhava jogo fora de casa no Brasileiro. Vocês já entenderam, né? Diniz, volte. Rogério, volte. Zubeldia, fique. Crespo e Dorival que foram campeões aqui. Não. De jeito nenhum. Dorival e Crespo, não. É essa mídia, é isso que a mídia coloca na sua cabeça. Chamam amigos, flamenguistas também, corintianos, para continuar com esse discurso, propagando mentiras, colocando na tua cabeça. Não, o Rafael que errou ontem. Foi o Rafael que frangou ontem. Meu amigo Rafael, era pra se não fosse ele. Mirassol metia 6, Bahia metia 5 e o São Paulo já estaria rebaixado matematicamente. Rafael errou ontem? Errou. E o que a mídia faz hoje? Essa mídia defensora do Zubeldia. Não, o Rafael errou ontem. Nós, São Paulinos de verdade, temos que olhar para aquele erro do Rafael e fingir que não vimos. Porque se o Rafael não erra, toma só 2. É isso. Perderia de qualquer jeito. Porque o moleque do Vasco, o Ryan, o outro Nuno lá, o Nuno da esquerda, mais o Verratti, mais o Felipe Coutinho, parecia Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino. Não parecia? Humilharam a gente aqui. Como o Mirassol fez, como o Bahia fez. Um time que não ganha do Sport Recife em casa não vai pegar mais, tomar sopinha de minhoca. Não vai ter. Molezinha acabou. Acabou. Senhor Muricy Ramalho, como é que você se sente vendo isso e compactuando com isso? Porque a cada dia que você fica aí, eu não acho que pra você é um papo de grana, né? Acho até que você nunca ganhou tão pouco na tua vida. Por que você tá aí? Com o Júlio Casares e com o Belmonte. Por que você tá aí? Essa é a pergunta que eu faço. E se você disser que você quer trabalhar, é teu direito. Porra, é lógico. Por que você faz aí? Você quer trabalhar, o que você faz aí? Você foi contra o Zubeldia, que eu me lembro, que ele não quis te atender na primeira ligação. Depois ele apareceu e tiveram que fazer até um teatrinho pra apertar a mão lá um do outro. O que você tá fazendo aí, Muricy? Você tá contente com o que tá acontecendo? Você tá compactuando com isso aí? Nós vamos ser rebaixados com você na diretoria aí? É isso? O técnico Hernan Crespo, segundo o portal Avante Meu Tricolor, o Hernan Crespo, ele estaria hoje totalmente disposto a voltar para o São Paulo. Nem sei que informação que podia falar, vou falar. Estaria disposto a voltar para o São Paulo. A pedida salarial é um pouquinho maior que a do Zubeldia, ganha bem. O técnico Crespo, ele iria vir com um projeto para ganhar títulos. Ou seja, não adianta o Crespo vir também sem falar assim, Crespão, eu vou vender o Lucas Moura aqui, vou vender o Ferreirinha, vou vender o Alan Franco, você vai ficar sem nada e tira leite de pedra. Não. Aí o Crespo não vem. Mas o São Paulo não tem planos de mexer com esse elenco, não vai vender o Luciano, André Silva, Alisson e Pablo Maia. Pablo Maia talvez é o máximo que pode sair. Enzo Dias nem é nosso, não tem venda. Não vende Alan Franco, não vende Arboleda, não vende Rafael, não vende Lucas Moura, não vende Oscar. Ferreirinha também não é o jogador para ser vendido hoje, tá com histórico de lesão. Então o Crespo chegaria no São Paulo tendo hoje um Rian Francisco, um Matheus Alves, um Lucas Ferreira e um Luca como jogadores promissores, 3 centroavantes além do Rian, que é Dineno, Caleri e André Silva, Luciano, Oscar, Matheus Alves e Rodriguinho para ser os meias. Na ponta direita tá o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, talvez um ponta direita. Na esquerda, Ferreirinha e Luca. É mais do que suficiente. Tem o Lucas Moura para ir também para a ponta direita. É mais do que suficiente para qualquer técnico lúcido, qualquer técnico meramente inteligente, meramente que faça sentido, tá mais do que preparado para chegar e treinar o time de São Paulo e triunfar. O Crespo, a passagem dele foi marcada no São Paulo por chute aéreo do Pablo Felipe, aquela bolachada pro alto contra o Palmeiras com o gol aberto. Vitor Bueno virando as costinhas pra bola, bundinha pra bola assim, ó, com medinho de dividir a bola. Né? Orejuela.
Foi campeão paulista com o Luan e Lisieiro, que o São Paulo não quer ver pintados de ouro, os dois. Thiago Volpe no gol. Então hoje o Crespo chegando nesse time do São Paulo, aí ele não pega um time igual. Ou melhor. Ele pega um time infinitamente melhor. 400 milhões de vezes melhor. É claro que time tem. É claro que terão outras chegadas, porque o São Paulo mudou. São Paulo vai vender alguns jogadores ainda que é da base e comprar outros. Esse é o plano do São Paulo. Então o Crespo ele poderia apontar ali e falar, eu quero tal cara, quero fulano, ciclano. Sabendo que não pode pedir o Mbappé, não vai dar, o dinheiro não dá. Não, o Lamine Yamal e o Mbappé não dá pra comprar, ele sabe disso. Só que ele teria hoje quase 40 dias pra trabalhar. Quase 40. Então o São Paulo já deve sim demitir o Zubeldia imediatamente, porque a pressão veio direto da arquibancada, né? Supostamente arquibancada. A pressão em cima do Zubeldia tá tremenda, extrema. E o São Paulo, mesmo que voltem os jogadores, existem estatísticas que comprovam que o São Paulo com o Lucas e o Oscar não tinha uma melhora em relação ao São Paulo de hoje em dia. Um São Paulo que perde para Mirassol de maneira vergonhosa. Um São Paulo que perde para o Bahia de maneira vergonhosa. Um São Paulo que perde para o Vasco de maneira vergonhosa. E agora tem 3 jogos mais difíceis do que Mirassol, Vasco e Bahia. Agora vai pegar Flamengo lá, Red Bull lá e pega o Corinthians aqui. Ou seja, o estado catastrófico de alerta já está ligado. São Paulo deve aparecer com a demissão do Zubeldia muito em breve. E aí o próximo técnico hoje tem uma forcinha assim pro Crespo voltar pro tricolor. Top ou não é? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!